Sou Vinícius da Silva Duarte. Durante o projeto fui orientado pela professora doutora Aurênia Bonifácio de Lima, e meu trabalho foi sobre respostas oxidativas de plantas de feijão calpi e milho cultivados em substrato salinizado. Começo com a definição do que é um solo salinizado e quando considerar que um solo é salinizado. Ele é considerado quando as concentrações de sais se elevam ao ponto de prejudicar o rendimento econômico das culturas. Ele oferece risco para as plantas no que diz respeito à germinação, à densidade das culturas, no desenvolvimento vegetativo e principalmente pela diminuição da produtividade das culturas. Ocorre em solos de regiões que possuem baixa precipitação pluviométrica e que possuem lençol freático próximo à superfície. As alterações fisiológicas como resposta à salinidade dependem de cada espécie e pode variar de acordo com o grau ou a concentração de sais existentes na solução do solo, sendo estas respostas relacionadas à tolerância de cada espécie à salinidade. O trabalho teve como objetivo avaliar a influência do estresse salino no crescimento, no teor de pigmentos fotossintéticos, foliares e na concentração de compostos inorgânicos em plantas de milho e feijão calpi. O experimento foi conduzido em condições de casa de vegetação no Departamento de Biologia, na UFP. Ambas as cultivares foram obtidas através da Embrapa, as sementes foram desinfestadas e logo após foram semeadas em vasos plásticos que continham 3,5 kg de areia lavada com pH 6,5 e mantida em condições de casa de vegetação. Durante o período experimental, as plantas foram irrigadas de forma alternada com água destilada e solução nutritiva de Hoagland e Arnon, com pH a 6,5. A solução nutritiva foi aplicada a cada 2 dias. Quando apresentavam 6 folhas desenvolvidas, as plantas foram expostas a concentrações crescentes de cloreto de sódio, que foram 0, controle, 50 milimolar, 100, 150 e 200 milimolar. Após 30 dias da exposição ao estresse salino, procedeu-se à coleta do material. Na ocasião da coleta, a altura das plantas, comprimento de raízes e massa física da parte aérea e raízes foram mensuradas. Em relação aos resultados, a análise de variância indicou que houve um comportamento linear decrescente na taxa de crescimento absoluto em resposta aos níveis crescentes de salinidade. As plantas de milho e feijão calpi expostas a concentrações de 150 e 200 milimolar de cloreto de sódio exibiram menores valores na taxa de crescimento absoluta em relação aos demais tratamentos. Em relação às plantas de milho, observou-se que a exposição das plantas a concentração de 50 milimolar induziu o aumento na taxa de crescimento absoluto, enquanto as plantas de feijão calpi expostas às concentrações de 50 e 100 milimolar, respectivamente, não diferiram do controle. Nos gráficos de baixo, que se referem à altura das plantas, é possível observar a redução na altura das plantas de milho e feijão calpi quando expostas aos níveis crescentes de salinidade, principalmente nas plantas expostas à concentração de 200 milimolar. Não foram registradas alterações significativas no desenvolvimento de raízes das plantas de feijão calpi em resposta à salinidade. Houve aumento no comprimento das raízes de plantas de milho quando essas plantas foram expostas a concentrações de 50 e 100 milimolar de cloreto de sódio. Em contrapartida, as médias do comprimento das raízes não diferiram significativamente das médias observadas nas plantas expostas a 150 e a 200 milimolar de cloreto de sódio. Chegamos à conclusão de que as plantas de milho da cultivar BRS 3046 e de feijão calpi cultivar BRS Pajeú responderam de forma negativa ao estresse salino, de forma que, quanto maior a concentração, mais as plantas se mostraram sensíveis aos níveis de salinidade. Um agradecimento ao apoio financeiro da UFP, do CNPq, CAPES, Lab5 e GEF.